Olá, bom dia. Meu nome é Eduardo e estamos aqui para a nossa quarta aula da Trilha do Conhecimento. Cidade em Jogo, aula do dia 14 a 18 de março, roteiro da trilha, quarta aula. Bem, vamos lá. Na nossa primeira aula da Trilha do Conhecimento, nós falamos um pouquinho entre as diferenças entre os países desenvolvidos e os países ricos. Uma coisa é ser desenvolvido e outra coisa é ser rico. Um se refere ao Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, e a riqueza tem como indicador o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Na segunda aula da nossa trilha, nós fizemos uma análise da base conceitual sobre o processo de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A tarefa de casa na segunda aula foi justamente o início do nosso trabalho avaliativo. Pesquisar sobre os deslizamentos de terras em encostas no estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2000 e 2022, especialmente entre os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. A nossa terceira aula, nós finalizamos a base conceitual sobre o processo de urbanização e iniciamos também uma análise sobre os deslizamentos de terra no estado do Rio de Janeiro. E agora, nessa nossa quarta aula, vamos abordar um roteiro para a nossa atividade avaliativa, que é justamente os deslizamentos de terra. Aqui nós temos um esquema mostrando a anatomia de um deslizamento de terra. Nós temos causas antrópicas, como por exemplo a retirada da vegetação e a construção de casas em locais com declividade superior a 45 graus, que segundo a legislação brasileira seria inadequada e imprópria para a ocupação humana. Aliado à situação antrópica, nós temos também alguns elementos naturais, como, por exemplo, a maritimidade, que favorece um alto índice pluviométrico na região, e a topografia, ou seja, o relevo. Nessa região, nós temos a ocorrência de chuvas convectivas, que se formam a partir da alta temperatura e da evaporação e transpiração, que é um processo chamado de evapotranspiração. E também temos a chuva orográfica, que se forma a partir do relevo. Essas causas antrópicas e naturais geram os deslizamentos de terra. Vamos agora identificar e visualizar alguns deslizamentos que ocorreram no território brasileiro. Aqui nós temos um outro esquema mostrando justamente a dinâmica que existe a partir da retirada da vegetação original. A vegetação ela serve como um suporte, ela serve como um amortecedor para a chuva. A chuva vai chegar até a vegetação e vai chegar ao solo com uma força e uma intensidade bem menor, evitando assim o processo erosivo. Quando você retira a vegetação, essa água ainda infiltra, só que agora ela vai escoar com uma velocidade muito grande, aumentando assim o processo erosivo. E quando você constrói, quando você edifica em uma região onde a vegetação foi retirada e existe uma declividade superior a 45 graus, corre um risco muito grande do deslizamento dessa massa. E é o que acontece muito no Brasil nas regiões serranas. Isso acontece do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, na região que vai mais ou menos uma média de 200 quilômetros do litoral. São as Serras Gaúchas, Serras Catarinenses, Serra Paranaense, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra dos Órgãos, Serra de Petrópolis, a Serra do Massal e a Serra da Borborema, na região Nordeste. Aqui nós temos uma imagem do acidente de dois grandes deslizamentos de terra. O primeiro, que você consegue visualizar um carro pendurado, aconteceu na cidade de Petrópolis em 2011, onde foram mais de 900 pessoas mortas
e cerca de 300 pessoas desaparecidas. Em 2022, essa tragédia se repete na cidade de Petrópolis e nós tivemos aí grandes deslizamentos, mais de 170 pessoas morreram, milhares ficaram desabrigadas e ainda tem pelo menos 80 pessoas desaparecidas. Aqui nós temos um 2009, chamado Morro do Bumba, em Niterói, também um grande deslizamento de terra que acabou ocasionando várias mortes. Morro dos Prazeres, Rio de Janeiro, também um grande deslizamento que matou 119 pessoas no ano de 2003. Três Rios, interior do Rio de Janeiro, outro grande deslizamento de terra. Podemos identificar um processo de ocupação urbana desordenada, sem planejamento, sem uma infraestrutura adequada e em áreas suscetíveis ao processo de erosão. Aqui é a cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, no ano de 2018. Tivemos também um grande deslizamento de terra. Blumenau, Santa Catarina, também em 2018. E agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa atividade. Nós vamos realizar uma atividade avaliativa e nesse slide estão todas as orientações para a realização dessa atividade avaliativa. Primeiro, escolha uma cidade brasileira que sofreu com um deslizamento de terra, uma erosão gravitacional. Você pode usar qualquer exemplo, qualquer cidade, Salvador, Natal, Fortaleza, Vitória, Rio, São Paulo, Florianópolis. Você vai explicar as causas e as consequências socioeconômicas e ambientais dos deslizamentos. Buscar soluções para as cidades escolhidas, mitigando os impactos ambientais, econômicos e sociais. E, por fim, construir políticas públicas com o intuito de amenizar a calamidade estabelecida na região do deslizamento, buscando atender às necessidades ambientais, sociais e econômicas dessa população atingida por essa tragédia. Apresentar suas conclusões em um seminário e o trabalho ele vai valer 10 pontos e será realizado em grupo. Essa é a nossa atividade da semana para a Trilha do Conhecimento, a cidade em jogo.